Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Coração do Tempo. Vocês conhecem alguém que tenha convivido uma vida inteira com pressão alta sem saber que era hipertenso? Que por acaso em algum momento ele foi flagrado ali com a crise hipertensiva, mas que nunca esboçou nenhum sinal? Eu sou Jéssica Garcia, sou cardiologista, trabalho na área de envelhecimento cardiovascular e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a hipertensão e por que ela é chamada do inimigo silencioso. Um homem de 68 anos, taxista, dirigindo habitualmente 8, 10 horas por dia, ativo, provedor da família, nunca teve nenhum problema de saúde que ele não soubesse. E aí, uma certa vez, casualmente, ele foi a uma emergência clínica. Ele estava sentindo ali um mal-estar no estômago, né? Depois de uma comida assim muito copiosa, uma comida muito forte, assim, enfim, essa comida deixou uma plenitude gástrica e ele teve uma náusea, um mal-estar e foi levado à emergência clínica, não é nem uma emergência cardiológica. Quando chegou lá, o médico cuidadosamente o examinou de uma maneira geral, né? Ele estava de fato com uma que a gente chama de uma dispepsia, que é na verdade um empachamento, um mal-estar depois de uma alimentação bem intensa, mas o que é que ele tinha no exame físico? Uma pressão de 20/12. E aí ele pergunta: doutor, o que é que aconteceu? Eu nunca fui hipertenso, eu não sou hipertenso e de repente surgiu aí essa pressão alta e eu queria entender. Na verdade, gente, esse paciente ele é sim hipertenso. Ele não se cuidava, ele não visitava assim médicos e de repente ele, diante de um quadro clínico geral assim, ele foi até uma emergência, um pronto-socorro e ali ele fez o diagnóstico. O médico cuidadosamente o tratou naquele momento, abaixando essa pressão, porque estávamos diante de uma crise hipertensiva, 200, né, por 120, ou também chamado 20/12. Em seguida, o encaminhou para o ambulatório, né, de cardiologia, para que fosse feito todos os exames e aí sim prescrito uma medicação adequada para uso contínuo, etc, etc. Então, o que é que eu quero dizer com vocês como um caso aí de vida real? Isso é real, gente. Quem trabalha assim como eu já trabalhei, em emergência clínica também, porque além de cardiologista, eu sou clínica, eu já flagrei várias pessoas que não sabiam que eram hipertensos e ali sim, a gente, diante de uma crise hipertensiva, a gente não faz o diagnóstico numa emergência, mas a gente tem uma presunção de que esse paciente está fazendo uma crise hipertensiva e que anteriormente ele já devia ser hipertenso. Uma presunção é porque, estatisticamente, a chance dele realmente ser um hipertenso silencioso e que ali, diante de um mal-estar, subiu muito essa pressão, mas com dor de cabeça, com mal-estar, com dor no estômago, aquilo ali sim se esboça como uma crise hipertensiva. A gente encaminha para o ambulatório de cardio, mas lá é feito cuidadosamente todos os exames e é de fato confirmado que ele é hipertenso. E aí, por que isso acontece? Na verdade, gente, ao longo dos anos, a pessoa, ela, como eu já falei aqui, tem vídeo anterior falando sobre isso, esse senhor, né, jovem, porque sexagenário ali para a gente ainda é muito jovem, 68 anos, esse paciente, ele vinha uma vida normal e completamente assintomática, mas os níveis pressóricos, eles vinham subindo. Na verdade, a pressão alta, ela exerce uma força na parede do vaso e essa força, ao longo dos anos, vai causando como se fosse pequenas lesões, como se arranhasse aquele vaso por dentro. O próprio organismo, né, o próprio vaso, ele tenta se recompor diante disso, formando algumas placas, às vezes placas de cálcio, mas exatamente para, junto com o enrijecimento, aguentar
aumentar aquela pressão aquela pressão do sangue ali no vaso, né? Então, o hipertenso acontece de uma maneira mais simples, colocando para vocês de uma maneira mais didática dessa forma. É a pressão do sangue na parede dos vasos que, ao longo dos anos, faz com que haja uma modificação nessas paredes, junto com o envelhecimento cardiovascular. A gente pode ter, de fato, consequências bem graves, inclusive eu posso falar em um outro vídeo mais completo, mas eu ainda vou falar nesse vídeo aqui sobre as consequências a longo prazo. Se esse paciente tivesse o cuidado da visita ao médico para que pudesse ser diagnosticado com cuidado anteriormente, não aos 68 anos, quase 70 anos, mas ter diagnosticado lá atrás que esse paciente era um hipertenso, ter tratado com medicações, com certeza a evolução desse paciente seria muito melhor. Né? Então, nós temos que procurar um médico, gente, para avaliações gerais. Né? Então, o médico precisa estar diante do paciente, examinando, orientando, para que esse paciente, com o envelhecimento, ele se prepare para aquelas alterações não só próprias do envelhecimento, mas que podem acontecer como por genética, né? A hipertensão, uma grande maioria, né, em torno de 80%, 90%, é uma hipertensão que tem um cunho aí genético, que passa de pai para filho. Então, isso daí é super importante que o médico faça esse diagnóstico lá atrás, e não no momento em que esse paciente já tenha repercussões cardiovasculares por essa hipertensão. Então, muitas vezes é isso que eu estava falando, muitas vezes é silencioso, ele nem sabe. Claro que existe aquele famoso: ah, eu tenho sentido dor de cabeça frequente, então eu sou hipertenso. A dor de cabeça, ela pode vir por diversas causas. Uma simples dor de cabeça por uma virose, né? Uma simples dor de cabeça por um mal-estar mesmo de alimentar, também pode ter. Enfim, e pode ter também na hipertensão. Mas não é, primeiro, não é um sintoma que você pode dizer, estou com dor de cabeça, é hipertensão. E além disso, a gente precisa entender que não precisa ter a dor de cabeça ou qualquer outro sintoma para o paciente ter diagnóstico de hipertensão. Ele pode ter, de fato, hipertensão, mas ele não ter realmente sintoma nenhum, como eu falei anteriormente. Pode ter, por exemplo, o sintoma de tonturas frequentes, pode ter, enfim, sintomas de palpitações frequentes. Tem um vídeo aqui de palpitação também que a gente pode dar uma olhada. Então, assim, claro que existem sintomas que podem estar associados ao diagnóstico de hipertensão, pode. Até porque hipertensão mexe com todo o aparelho cardiovascular e pode gerar sintoma. Mas a ideia desse vídeo é que acenda o sinal de alerta que a hipertensão ela pode vir de forma silenciosa, sem fazer barulho, gente, mas ser realmente uma doença que ao longo dos anos pode causar consequências graves. Deixa eu só pincelar um pouquinho sobre as consequências que podem acontecer com a hipertensão ao longo dos anos. Uma das piores, que eu considero uma das piores, é o comprometimento vascular, a ponto de obstrução, formação de placas, obstruções desse vaso, causando uma diminuição de fluxo para o cérebro, que é associado muitas vezes à crise hipertensiva, pode dar o famoso AVC, que é o acidente vascular cerebral. Esse acidente, ele pode ser vascular, ele pode ser isquêmico, pode ser hemorrágico, mas com certeza traz consequências desastrosas para esse ser humano, porque dependendo do grau de acometimento cerebral, esse paciente pode ou não reabilitar, ele pode ou não voltar a andar, voltar a falar, voltar a ter a vida dele como antes ele tinha. Então, o AVC, o temido AVC, é muito relacionado à hipertensão e muitas vezes silenciosa. Quando abre o quadro com AVC,
é que a gente descobre que esse paciente era hipertenso. Então, veja só o quanto é grave você ter uma hipertensão silenciosa, abrindo um quadro com um quadro drágico como um AVC. Outra coisa, esse paciente tem ao longo dos anos a hipertensão, vai modificando aí esse vaso, forma placa, e aí o fluxo de sangue para o coração diminui de uma forma abrupta e pode causar o quê? O infarto. Existem pequenos infartos, mas existem infartos grandes, gente. Infartos que levam a consequências dramáticas, como insuficiência cardíaca, com a função do coração muito comprometida, que dali por diante ele não vai mais conseguir ter uma vida como ele tinha antes. Assim como o problema do AVC, o infarto pode dar consequências graves e que terá uma grande dificuldade do paciente voltar a ter a sua vida, fazendo as atividades habituais, o trabalho dele, né? Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado, porque esse paciente hipertenso, de forma silenciosa, pode abrir um quadro com infarto e ele nem sabia que era hipertenso. Aneurisma é muito comum associado ao paciente hipertenso. O aneurisma é uma dilatação do vaso, né? Então, o vaso ele pode obstruir, como eu falei, ao longo dos anos, a presença da pressão sempre alta, intravascular, ali batendo naquela parede do vaso, mas ela pode também dilatar. Então, o aneurisma é uma dilatação saculiforme, né, desse vaso e que pode romper. Quando esse aneurisma rompe, existe a hemorragia. Esse aneurisma, ele pode ser na cabeça, o aneurisma cerebral, ele pode ser um aneurisma torácico no tórax, que quando rompe, gente, em torno de 70, 80% vem a falecer, né? Porque é um sangue muito vultoso ali sendo derramado naquele tórax, muitas vezes não dá tempo de levar até um hospital. Pode ser um aneurisma abdominal, que vai dilatando ali a aorta abdominal e esse paciente pode, de fato, ter também consequências de ruptura, enfim, consequências outras, e é relacionado também à hipertensão mal controlada. Outra coisa importante, insuficiência renal. Então, a hipertensão ao longo dos anos pode dar como consequência a modificação dos glomérulos, que são as células dos rins. Esses glomérulos, eles ficam sofrendo ao longo de décadas por conta dessa hipertensão não controlada, e daí com esse sofrimento pode haver morte, perda desses glomérulos e gerar a chamada insuficiência renal. Né? Então, está muito relacionada ao paciente com hipertensão. Então, essas aqui que eu citei são consequências graves ao longo dos anos de uma hipertensão não controlada, que pode vir, sim, como um quadro silencioso nesse indivíduo. E como prevenir? Primeira coisa é procurando sempre um médico de forma periódica, né? Então, a cada 6 meses, a cada um ano, mesmo sem sentir, vai, avalia a pressão, avalia alguns sinais que, infelizmente, a gente não tem a percepção, mas o médico, ele vai ter essa percepção de alguns sinais que podem estar relacionados à doença. Isso só vê, gente, com exame físico. O médico, ele vai orientar naquele momento, depois daquele exame físico, como vai ser a prevenção desse indivíduo. Exames laboratoriais, né? Então, a gente, a cada 6 meses, um ano, a gente avalia, por exemplo, a função dos rins, como é que esses rins estão funcionando, a glicose, como é que a glicose está nesse indivíduo, ela é alta, ela precisa tomar alguma medida para controle ou não, esse colesterol, que é um outro fator de risco muito grande, né, para ter aí doenças cardiovasculares, esse colesterol é alto, o triglicerídeo é alto, vamos orientar a dieta, vamos, quando necessário, passar a medicação, tudo isso a gente vê com o médico em nível de ambulatório, não é EPS, não é pronto-socorro, é ambulatório. E aí, avaliando isso de forma, né, periódica, a gente pode flagrar já no início
modificações nesse indivíduo, seja ele hipertensão, que é silenciosa, mas estava ali dando diagnóstico, seja uma diabetes que ele não tinha nem noção que tinha ali, mas com o exame laboratorial a gente fez o diagnóstico, enfim, tantos outros que podem ser feitos no exame clínico, no exame laboratorial desse médico, quando a gente procura de forma periódica, né? Não precisa ser todo mês, 2 meses, 3 meses, mas pelo menos uma vez por ano, né? A cada 6 meses, principalmente o idoso, ele precisa sim ir num ambiente ambulatório para que esse paciente tenha os diagnósticos. E prevenindo ainda, gente, eu sempre vou falar isso, não vou cansar de falar, são dietas saudáveis, né? Dietas ricas em fibras, dieta com nutrientes, dieta evitando realmente a gordura, evitando carboidratos de forma, que são os doces de uma maneira geral, de forma muito intensa, né? Na dieta muito açúcar, muito embutido, isso tudo a gente vai ter que fazer essa dieta bem direitinho. Atividade física é fundamental, gente, principalmente para aquele paciente hipertenso, né? Então, a atividade física faz com que a gente tenha ali um fluxo de sangue em todo o corpo, assim, trabalhado de forma periódica, assim, andando 3, 4 vezes por semana, fazendo exercício ali de peso, fazendo exercícios posturais, né, com fisioterapeutas fazendo pilates, enfim, tantos outros exercícios, e aí, dependendo da sua condição, vai ser feito de acordo com o seu perfil, todo ele é válido para a prevenção de doenças cardiovasculares de uma maneira geral. Se você gostou desse vídeo, vocês compartilhem com alguns amigos que se beneficiam com essa informação, sejam eles hipertensos ou não, porque esses amigos aí podem ter a chamada hipertensão silenciosa. Curtam esse vídeo, gente. No momento em que vocês curtem esse vídeo, faz com que outras pessoas tenham o benefício também de chegar, né, à casa dessas outras pessoas, aí essa informação. Comente aqui embaixo. Vocês precisam me dizer se vocês estão gostando, se vocês deixaram de entender alguma coisa. O comentário, para mim, é um feedback muito positivo, porque dessa forma eu aprimoro aí a linguagem, a forma de traduzir aí para vocês o que é doença de uma forma mais tranquila. E não deixem de se inscrever no canal, gente. O canal, ele vem para informação, para disseminar aí a corrente do bem da informação. E se vocês não tiverem inscritos, não tocar ali no sininho de alerta para saber quando tem vídeo novo, vocês não terão aí o contato, né, com essas informações e comigo. Então, eu torço para que vocês estejam sempre comigo, compartilhando aí essas novidades, essas informações sobre a saúde. Então, até o próximo vídeo, até o próximo batimento.